E começa agora o seu programa, o Código Aberto está no ar. Você sabe que aqui a Bíblia não tem segredos. Eu quero falar para você que estamos nessa nova temporada, já no 4º programa, falando sobre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Temos ainda muita coisa boa para descobrir nesses dois livros e hoje vamos ainda continuar nessa introdução, hoje lendo mais realmente aí o texto e descobrindo como Paulo estava feliz com os Tessalonicenses. Ele estava feliz porque ele tinha lançado uma semente, essa semente estava germinando. Eles estavam abraçando a verdade, estavam realmente vivendo pertinho do Senhor. Paulo, como evangelista, como pastor, estava muito feliz com esses novos membros. E falando em alegria, nessa semana estamos comemorando uma data especial para um grupo de pessoas que nos traz muita alegria. São as nossas vovós. Parabéns, vovó. Você que assiste, que está ligada sempre com a gente no Código Aberto. Um abraço especial à minha avó Marinha, lá no Rio Grande do Sul, lá naquele frio. Ela que é de Pernambuco. Um abraço, minha avó. Eu te amo. E os meus convidados também têm as suas avós aqui. Muito bom ter vocês com a gente aqui pela primeira vez. Vocês têm as vovós de vocês aí? Como é que é o nome delas? Fala aí pra gente. Eu tenho a gente chama ela de mãezinha. Mãezinha, olha que bonitinho, hein? Manda um abraço pra sua avó. E a gente tem que falar, né, gente? O dia da avó é realmente um dia muito importante aí. E você, qual é o nome da sua avó? Tem a minha vovó querida, Irene. Pessoalmente, a gente chama ela de Nena, mas é a avó Irene. Que legal. E você, meu amigo? Eu tô ganhando, eu tenho duas. Tem duas avós, olha só, hein? A Que avó inveja. materna e a paterna. A materna que sempre morou com a gente, a avó Porcina, tá lá em casa, na casa da minha mãe, na verdade, em Curitiba. E a outra avó é a avó Odete, que tá na Bahia. Ah, que legal, é pertinho de mim ali, muito legal. A gente começou falando das avós, hoje foi diferente, né? Geralmente começa com o nosso nome, o que faz da vida, mas aqui as avós realmente merecem uma atenção muito especial, né? São muito queridas, que Deus abençoe todas as vovós que assistem aí com a gente o Código Aberto. Agora vocês podem falar então o nome de vocês, de onde vocês vêm, o que vocês fazem da vida. Quem começa primeiro? Pode ser eu? Ok, vamos lá. Então, meu nome é Billy, meu nome mesmo. Não, ninguém perguntou nada, ninguém duvidou, não. Você já explica, né? Billy é o nome mesmo, não é apelido. É uma coisa desde a infância, que eu peguei o hábito. Ah, você já explica já, né? Antes que alguém pergunte alguma coisa. Exatamente, Eu sou do Rio de Janeiro. Sim. Que mais? Tenho 30 anos e tenho uma empresa lá no Rio de Janeiro de pesquisa em neuromarketing. Que legal. Como é que é? Neuromarketing? Neuromarketing, isso. Explica aí, rapaz. Esse negócio chique. A gente tem que... Código Aberto é cultura também, então atenção a você aí. Você vai conhecer uma área nova aí. Como é que é isso aí, rapaz? Eu sou biomédico, eu fiz meu doutorado na área de neurociência e a gente usa ferramentas neurocientíficas para entender o consumidor. E você aí, entendeu tudo? Então você vai ver que o rapaz aqui ele vai mandar muito bem na lição, né? Temos aqui alguém muito experiente aqui entre nós. Seja bem-vindo, tá bom? E você, a nossa dama aí do dia? Meu nome é Fernanda, eu vim de Sorocaba também. Eu trabalho como web designer em um shopping virtual lá em Sorocaba. Ah, que legal. E tenho 20 anos. 20 anos e já tá fazendo tanta coisa assim boa, né? Muito legal. Já. Muito legal. E você, meu amigo aí, jovem, símbolo dos jovens adventistas aí. Tá no peito, Você né? tá empolgado aí, então Tô conta empolgado. Eu sou Hélio Moura, Hélio. Trabalho na Novo Tempo, sou jornalista para a Rádio Novo Tempo, tenho 26 anos. Olha só. O que mais eu digo? Sou casado. Você é casado? Olha só. Agora em agosto comemoramos 9 meses. Ah, eu ia pensar 9 anos. Falei, nossa, Não. você conta, casou com quantos anos? Ok, Casei 9 criança. meses, ok. 9 meses de casamento. Que legal. Os seus amigos da rádio tiveram aqui no programa passado. Sim. Tiveram aqui fazendo aqui foi uma alegria santa aqui, viu? Foi muito gostoso estar com eles. Mais uma vez, você aqui também que é da Rádio Novo Tempo, viu? Obrigado. Muito legal estar com vocês aqui. Gente, eu quero falar para vocês que a gente tem um código que a gente sempre dá pro pessoal de casa e hoje valendo presentes aí muito especiais. Você que está em casa, você já sabe que no comecinho do programa tem aquele momento de suspense, será que tá fácil, será que tá difícil? Olha, tá fácil, tá bom? Fácil para quem está estudando o nosso guia de estudos. Falando em guia de estudos, ainda a gente está no 4º programa da nossa nova temporada, então você pode adquirir, tá bom? O nosso guia de estudos nesse endereço que está aparecendo aqui na sua tela, você pode adquirir, como também você pode lê-lo online, nesse outro endereço que está aparecendo aqui na sua tela também. O que importa é que você tem que seguir esse estudo, ele é diário, você vai estudando dia a dia para você acompanhando e ficar sempre assim esperto nos assuntos que a gente está tratando aqui no Código Aberto. Meus amigos, preparados? Tudo certo aí? Posso Vamos perguntar? O presente é só pro pessoal de casa? Rapaz, o pessoal sempre pergunta aí, né? Mas é só o pessoal de casa. Nós temos hoje aqui, nós temos 2 presentes. O primeiro deles é esse aqui, ó. É o DVD Filhos de Israel. Rapaz, esse aqui é lançamento. Vocês acho que nem tem esse CD aqui ainda, tá bom? Nem CD e DVD Filhos de Israel, contando aí depois do DVD Salmos. Esse aqui é o segundo, então,
contando a história da trajetória do povo de Israel, do chamado de Abraão até eles passarem pelo deserto, atravessarem o Mar Vermelho, todo aquele tempo e chegarem em Canaã. Um DVD muito, muito bonito. Eu não vou fazer muita propaganda porque eu sou uma pessoa humilde, eu tenho orgulho da minha humildade, né? Então, e o segundo presente está ali escondido, eu deixei escondido ali para que realmente vocês fiquem no suspense achando que só tinha um presente e tal. O outro está aqui, que, rapaz, esse aqui vocês não têm. Vocês convidados, vocês vão receber um desse aqui no final do programa, tá bom? Vocês não sabiam, mas vocês vão ganhar uma camiseta dessa. Mas olha só, é a nossa camiseta comemorativa aí dos 7 anos do Código Aberto. Então, a gente tem aqui os 7 anos aqui com o logo e atrás aqui, ó, Código Aberto, olha só que beleza. Vocês fazendo propaganda, já segura a sua aí já, rapaz. Para você já sair usando aí, mostrando para todo mundo. No segundo bloco você já coloca a camisa, tá bom? Então, gente, se prepare, você sabe, tuita pra gente, @Código Aberto NT. @Código Aberto NT, siga a gente se não segue ainda, tá bom? Então vamos lá pro código de hoje, tá na tela. O que é isso aí? Tem uma equação aqui e a resposta está no nosso guia de estudos. A resposta está no nosso guia de estudos, então atenção. A mais E mais F é igual a frutos que Deus produz em minha vida. A mais E mais F é igual a frutos que Deus produz na minha vida. Olha, você vai ficar tentando chutar aí e não vai adiantar, tá bom? A gente aqui eu acho que já no primeiro bloco, talvez, no máximo no segundo, a gente vai tocar nesse assunto. Então, fique esperto, fique ligado. Então, nada de ficar desesperado tentando twittar sem saber. Então, calma aí, já você vai saber, vai poder responder pra gente. Vocês também vão me ajudar aí também no código, tá bom? Eu preciso da ajuda de vocês. Billy, você pode fazer oração pra gente introduzir o assunto de hoje? Posso sim. Vamos orar? Bom Deus que está nos céus, que o Senhor possa iluminar agora os nossos corações, abrindo nossas mentes para estudar a sua mensagem sobre os Tessalonicenses. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Legal, muito bom ter vocês aqui com a gente. Amigo, você é do Rio de Janeiro, né? Eu estava ouvindo sua oração aqui. Eu acho muito legal o sotaque dos cariocas, viu? Eu acho tão legal. Eu às vezes queria... O Felipe Valente, né? Que é um dos cantores adventistas, ele canta com aquele Szinho assim, né? Jesus. Eu acho tão legal, assim, dá vontade de fazer, mas ia ficar muito forçado, né? Acho que sim. Cada um com o seu sotaque. Cara, do Nordeste fazia um sotaque de carioca, né? O S puxado. Muito legal ter vocês com a gente aqui. E a gente está comentando aqui, a gente já fez várias introduções. No programa passado a gente estudou como era a realidade de Tessalônica e como ela em algumas coisas favorecia a chegada do Evangelho, para outras coisas complicava um pouquinho mais. Mas aqui agora a gente vai começar realmente a ler o texto e a gente vai ler passo a passo o texto e a gente vai ver que Paulo, ele estava muito feliz. Ele estava feliz com muitos resultados que estavam acontecendo aqui na vida. Então ele lançou a semente, pregou, ficou só 3 semanas naquela cidade ali. Teve que sair perseguido, saiu, coitado, desesperado, rápido. E nessas 3 semanas ele lançou uma semente. E às vezes a gente faz um evangelismo, a gente vai, para quem está em casa aí, que talvez nunca ouviu essa palavra evangelismo, você vai para uma igreja, faz uma série de estudos da Bíblia com as pessoas, você convida pessoas que nunca estudaram a Bíblia. Alguém de vocês que já participou de alguma, assistindo ou pregando de repente aí? Já sim. E como você falou, né? A gente às vezes participa, quem sabe numa semana de oração ou até dando um estudo bíblico e aí você fica na expectativa. E aí, será que vai? Será que vai dar o resultado e você vai ver a pessoa sendo batizada. E muitas vezes não acontece. E outras vezes acontece depois de muito tempo, depois você vai saber que a pessoa continuou estudando, depois ela voltou a frequentar uma igreja, a estudar mais a Bíblia. Mas de imediato, às vezes, acontece é quase uma decepção, né? De você esperar tanto, que uma expectativa às vezes, né? E não é, porque... E essa história de Paulo em Tessalônica mostra o que Paulo quis dizer muitas vezes, em várias ocasiões, que a gente trabalha, mas a gente não tem que esperar colher o que foi plantado, né? A gente planta, que é o trabalho, esse é o trabalho que deve ser feito, plantar, mas esperar que a sementinha vai germinar quando for o tempo de Deus. Paulo ficou só 3 semanas ali, né? A gente às vezes faz evangelismo de 3 semanas e a gente não vê tantos resultados. Resultados programas maiores, a gente realmente tem um resultado melhor, né? E talvez ele achasse, já pensou se as 3 semanas foram infrutíferas? Porque ele não queria ter ficado tão pouco tempo, né? Ele queria ter ficado mais, mas teve que sair. Mas vamos começar então a ler o texto e a gente vai poder então tirar algumas conclusões legais aqui. Enquanto a gente abre primeiro Tessalonicenses, eu acabei de esquecer seu nome agora aqui. Hélio.
Hélio, eu vou ter que anotar aqui que você sabe minha cabeça, né? Minha cabeça. Hélio, nosso aí, jornalista aí da TV Novo Tempo. Você falou que já teve experiências assim de evangelismo, e você teve alguma experiência de ver alguém realmente assim, que se batizou, alguém que abraçou a fé e você disse, rapaz, olha que alegria isso aqui? Olha, eu tenho um grande amigo, Douglas, lá em Curitiba. Eu sou de Curitiba, né? E na época da faculdade, começamos a faculdade juntos, ficamos muito amigos logo ali, e aí a gente, de vez em quando ele ia comigo à igreja, a gente conversava muito sobre a Bíblia, sobre Deus, e depois a gente acabou se afastando porque ele mudou, saiu da faculdade, eu continuei, mas ele continuou depois procurando, buscando a Deus, e hoje, para a honra e glória de Deus, ele faz parte da igreja, tem uma banda, inclusive, na igreja adventista do Tingui, lá em Curitiba, está muito feliz com a esposa, as duas filhinhas frequentando a igreja, então para mim é uma grande alegria saber que eu pude contribuir de alguma forma, conversando um pouquinho com ele, transmitindo a mensagem que a gente conhece, a mensagem de Deus. Que legal. E meu irmão, a gente vai falar hoje sobre essa alegria de Paulo. Eu quero dizer para você que essa alegria só sabe quem já sentiu isso na pele. Só sabe quem já estudou a Bíblia com alguém, que chorou por aquela pessoa, que orou por aquela pessoa, que lutou, que usou todos os mecanismos para tentar levar essa mensagem. Quando você vê aquela pessoa decidindo viver por Jesus, abandonar aquela velha vida e decidir estar ao lado do Senhor, fazendo a vontade de Deus, gente, nada paga essa alegria. Que você tenha essa experiência, tenha essa alegria, se envolva. E, meu amigo, é muito bom a gente saber, né, que a gente vê um amigo assim, seguindo o caminho de Deus, saber que você deu uma força, você foi o... Talvez se não fosse você, talvez ele jamais teria conhecido Jesus como ele conhece. Pode ser, mas é realmente uma alegria muito grande. E às vezes ocorre também o oposto, não é? De você se entristecer porque alguém que você queria tanto que conhecesse, ou que buscasse, ou que aceitasse, não o faz. Às vezes acontece dentro da família. Diz um ditado que santo de casa não faz milagre, né? E em várias ocasiões acontece isso mesmo, né? De você ter o irmão ou a mãe, no meu caso, por exemplo, que apesar do convívio, apesar de querer tanto, de você querer tanto e de saber muitas vezes, ainda não decidiu estar nesse mesmo caminho. Tem que persistir, né? Minha amiga de Sorocaba, lê pra gente aí, então, o começo do texto aqui, Fernanda, pra gente. 1 Tessalonicenses, vamos lá do versículo 1. Vamos começar do começo, né? Eu estou sendo redundante, mas de propósito. Então, começar do começo aí. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1:1, tá bom? Lê pra gente aí. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graça pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente do nosso Deus Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá por partes aqui. No começo do versículo 1 aqui, então a gente tem 3 pessoas que falam, né, em nome assim, estamos escrevendo essa carta para vocês. Era Paulo, mas acompanhado também de Silvano. Quem que é esse cara aqui? Não lembro de Silvano na Bíblia. Quem que é esse cara aqui? É o Silas. É o Silas? É. E ele mudou de nome assim, foi? É o apelido. É igual o Billy aqui, que tem um apelido aí? É só Billy mesmo. Okay. Diferente daqui é só uma tradução mesmo, né? É que no latim, né, seria Silvano, o nome Silas. Porque era comum eles adotarem outros nomes, né? Porque a gente tinha muitas culturas, por exemplo, Paulo e Saulo. Saulo não passou a ser chamado Paulo, era o mesmo nome. Saulo e Paulo são o mesmo nome, só que em idiomas diferentes, né? Então, ele estava no meio judeu, chamava de um jeito, estava no meio grego, romano e tal, aí adotava o nome em outro idioma, certo? Então, aqui são esses três aqui, esse trio fantástico aqui que está aí escrevendo essa mensagem, então. E graça e paz, que é esse cumprimento tão bonito, né, que Paulo sempre usa. Mas aqui, gente, a gente vai ver então o seguinte, aqui, ó, queria que ajude vocês aqui. Aqui ele fala que ele está feliz, porque ele fala aqui, assim, no versículo 3, que eles têm feito 3 coisas, os tessalonicenses. Eles têm feito o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho que 3 pontos são esses que eram vivenciados pelos tessalonicenses. O que era esse trabalho que resulta da fé? O que é isso? Eu acho interessante, assim, primeiro, que a forma como ele constrói o argumento, né? Se a gente isolasse sempre as primeiras palavras, a gente teria trabalho, esforço e perseverança. E se a gente coloca essas palavras separadas, elas têm um valor. Só que quando a gente coloca elas juntas, o trabalho que resulta ou deriva da fé, né? O esforço que é motivado pelo amor
e a perseverança que vem da esperança, elas tomam outra dimensão. Isso que me chamou primeiro a atenção, assim, como que o Paulo coloca essas coisas que às vezes isoladas a gente até, sei lá, dentro da igreja ou fora da igreja, a gente sente um pouco, sei lá, muito forçado a fazer certas coisas, mas aqui ele deixa muito claro que essas coisas, elas são frutos de outras anteriores, que são os principais motivadores para o nosso comportamento cristão, né? Legal. Mas e essa frase, você falou assim do geral agora, mas essa frase, o trabalho que resulta da fé, o que Paulo estava querendo dizer isso aí? Está no nosso guia de estudos jovem aí, no dia da segunda-feira. Olha, Paulo, em vários momentos, isso até são alguns textos até bem críticos, ele fala sobre fé, fala sobre obras ou trabalho. Ele sempre diz que a nossa salvação, por exemplo, não depende de trabalho ou de obras, mas depende da fé. E aqui ele fala do trabalho que resulta da fé. Isso me faz entender que ter fé não é suficiente. A gente precisa ter fé, mas é uma fé que se mantém ocupada, ou que nos mantém ocupados. Quer dizer, eu tenho fé em Deus, tenho fé na volta de Jesus, tenho fé no amor de Deus por mim, só que ter fé apenas não basta. A fé deve me motivar a trabalhar. Eu vou mais além. Na minha opinião, assim, ter fé sem ter o trabalho não é ter fé. Porque a verdadeira fé vai te levar ao trabalho. Exatamente. Né? Então, os tessalonicenses estavam envolvidos realmente no trabalho, estavam trabalhando. Já a gente vai continuar, então, os próximos 2 pontos aqui. Vocês vão dando uma olhadinha, uma pensada aí, e já eu quero saber a resposta de vocês. Então, o que é o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Enquanto isso, você de casa, mais uma vez o código de hoje, eu vou dar mais uma dica para vocês aí, tá bom? Então, agora, mais uma vez, na sua tela aí. Olha só, você está vendo, então, A mais E mais F é igual a frutos que Deus produz em minha vida. Uma dica aí para você que tem o nosso guia de estudos, está no nosso dia da segunda-feira, no começo ali, tá bom? Tá a resposta então de realmente coisas que Deus vai desenvolver na nossa vida se nós realmente vivemos pertinho do Senhor. Twitter pra gente, @código aberto NT, eu te espero depois do intervalo, estamos todos esperando você. E os jovens adventistas estão ligados aqui no programa, mas também temos jovens de muitas igrejas que estão assistindo aí. Nós queremos mandar um abraço muito especial aí para 2 jovens da Igreja Batista, lá de Irecê, na Bahia. Eu estava na sorveteria, o pessoal me parou e disse, você está aparecendo no programa de televisão? E eu queria mandar um abraço para o Tarcísio Rodrigo e Gardênia, da Igreja Batista de Irecê, e também a todos os nossos irmãos e amigos evangélicos que assistem a gente. Muito bom ter vocês. Um abraço também aqui para a Letícia e o Pedro Caron, que estudam na Escola Adventista de Arthur Nogueira, estão sempre ligados com a gente aqui também no Código Aberto. Um abraço para vocês. E eu quero saber se você aí de casa já sabe o nosso código de hoje. Alguém aqui no estúdio acabou de soprar e eu vou dizer que eu não quero que isso se repita, porque alguém soprou aqui alto, viu? Mas tá valendo. O importa é que você não ouviu em casa. Você ouviu alguém soprando? Não, né? Então vá lá procurar nosso guia de estudos na segunda-feira, no terceiro bloco, terceiro parágrafo, vai ter a resposta do código de hoje, mais uma vez aí na sua tela. Se liga, olha só, o que é isso? A mais E mais F é igual a frutos que Deus produz em minha vida. Twitter pra gente, @código aberto NT. Paulo, ele sabia que aqueles tessalonicenses estavam realmente frutificando. E essas 3 palavrinhas, realmente eles estavam vivendo isso. Billy, por que você soprou, rapaz? Você falou alto, eu ouvi daqui, hein? E aí? Vocês ouviram aí? Vocês ouviram alguma coisa ou não? Acho que é porque eu tô muito fácil. Olha que beleza. É que você é tão inteligente que você não consegue não falar, né? Você sabe, você era daqueles alunos, eu aposto, que o professor perguntava uma coisa, sempre respondia, não deixava ninguém responder. Era. Você era, né? Ele não se conteve. Não se conteve, né? A minha esposa, ela era dessas meninas nerdinhas também, que sempre responde tudo. A professora foi conversar com o pai dela, falou assim, olha, pede pra Marla pra ela não ficar respondendo todas as perguntas, porque ela tá, assim, tirando a oportunidade dos coleguinhas. Então, muito bom você de casa, espero que você já tenha acertado, tá bom? Primeira palavra é uma palavra que tem muito a ver com um sentimento que está aqui dentro do nosso coração, tá bom? A outra, tá fácil isso aqui, tá bom? Tá no nosso guia de estudos aí. Vamos continuar então, a gente falou então que os tessalonicenses estavam trabalhando. Paulo está elogiando, Paulo começa aqui com muitos elogios, né? Então ele vem, trabalho que resulta da fé, esforço motivado pelo amor. O que é isso aqui, Fernanda? Bom, o amor, ele não é
ele é muito mais do que um ato de bondade, né? Então, você se esforçar pelo amor, deixa de lado o interesse. Deixa de lado você querer receber alguma coisa em troca. No caso, é você, independente do que aquilo vai te trazer, você acaba oferecendo para outra pessoa, proveniente de Deus. Eu acho que o amor é constante proveniente de Deus, porque Ele é amor. Que legal. Então, é muito mais do que isso, é trabalhar por amor mesmo, é sem querer receber nada em troca. E era o que Paulo estava fazendo, ele fazia. Então, muito legal. Então, Paulo está dizendo que os tessalonicenses estavam vivendo realmente esse amor, né? Que ele fazia e que agora as pessoas estavam imitando também, né? E outro ponto aqui também interessante é a perseverança proveniente da esperança. A gente sabe que estavam sendo perseguidos, porque como Paulo foi, né? Aqueles primeiros cristãos também seriam perseguidos, mas mesmo assim eles estavam firmes e fortes, perseverando ali, e por isso que Paulo está muito feliz. Vocês percebem que ele começa elogiando, né? Falando muito bem. Nos próximos programas, você de casa, você vai ver que Paulo, ele vai dizer, gente, olha, eu tenho que corrigir um detalhe sobre o que vocês estão acreditando. Isso aqui não é bem assim. Isso aqui também vocês precisam melhorar um pouquinho. Vocês precisam continuar crescendo. Só que no começo dessa carta, ele só vai falar bem. Ele tinha muitos motivos, é lógico. Mas ele começa elogiando. Isso ensina pra gente alguma coisa. Talvez, quando a gente quer aconselhar alguém, a gente não pode começar a chegar assim, rapaz, por que você fez esse negócio aí? Tá tudo errado. Não, a gente tem que começar a chegar. A gente tem que chegar como? O que Paulo ensina quando a gente vai aconselhar alguém na fé, principalmente se for alguém novo na fé? Como é que a gente tem que chegar? Com um pouco de tato, né? Tentando estabelecer um nível de empatia, né? Com a pessoa. Quando você elogia, traz as coisas boas da pessoa. Com sinceridade, né? Elogiar lógico. E ele está embasando todos esses elogios aqui em algo prático que acontecia, né? Nos próximos versos aqui ele vai falando como que esse trabalho desse povo aqui estava espalhando além da própria cidade deles, né? Então eu acho que é uma maneira muito grande de você trazer a pessoa para conversar com você de uma maneira mais aberta. Que legal. Vamos continuar então os próximos textos. A gente parou no versículo 3, não foi, Fernanda? Você lê pra gente? Vamos continuar agora no versículo 4. Vamos ler só o 4, depois a gente vai para o 5. Você pode ler também? Vai a nossa leitura oficial. Vai lá. Fátima Bernardes. Quer dizer, não é mais, né? Não. Agora é a outra lá que não sei o nome. Vai lá. Pode dizer. Sabendo, amados irmãos, que vossa eleição é de Deus. Olha que legal. A minha versão diz assim, irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, né? Então, o que a gente vê aqui que Paulo está falando para eles? Sobre eleição, sobre escolha, como Deus escolhe a gente. Quem pode comentar esse verso aqui, versículo 4? Eu acho que esse é até um tema de debate muito grande dentro da cristandade, né? Se você for para o lado teológico aqui, né? Da eleição, da escolha. Mas eu acho que aqui está deixando claro que Deus escolheu a todos nós como seus filhos, né? Ele faz o movimento primeiro para nos salvar. E esse processo de escolha é para todos, independente de qualquer coisa, né? Ainda mais porque aqueles tessalonicenses, eles eram gentios, né? Alguns tinham alguns ali judeus, mas assim, eram pagãos, mas mesmo assim a mensagem chegou para eles também, né? Então, aqui Paulo está dizendo, olha, Deus ele escolheu todas as pessoas. Na verdade, todos somos predestinados à salvação. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. A Bíblia fala o tempo inteiro isso, certo? Que Jesus morreu para todas as pessoas, para salvação a todos. Então, que legal de sentir que Deus escolhe a gente, né? Cada um de nós individualmente foi escolhido por Deus. Coisa maravilhosa. Vamos continuar então? Versículo 5. Quem que pode ler? Vá, nossa leitura oficial. Vai lá, já está aí você. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. O que a gente pode ver desse versículo aqui? Interessante aqui. Acho que Paulo está falando aqui também do exemplo, não é? Ele diz, o nosso evangelho não chegou a vocês só em palavra, mas principalmente em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Quer dizer, e é um desafio também o que eles tiveram, Paulo, Silas e Timóteo tiveram ali de influenciar aquela geração inteira ali em Tessalônica, não só por chegar e ficar dizendo, pregando e anunciando a palavra de Deus. Mais do que isso, e acho que isso valeu muito mais para os tessalonicenses do que ouvir a pregação deles, foi ver a vida que eles três levavam. Por isso chegou a mensagem a eles com tamanho poder, o poder do Espírito Santo, que atua de verdade mais do que nas palavras, na ação. Os versículos seguintes vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais isso que você está falando aqui, ó. O versículo 6 e 7 vão falar desse exemplo também aqui. Quem que pode ler para a gente aí? Você, Fernanda, então, né? Quem que pode ler, Fernanda? Vai lá. Lê o 6 e 7 também, vai falar do exemplo também. Olha só.
E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Então olha que legal, Paulo é um exemplo e agora esses cristãos se tornam exemplo também. Aqui fala que a história deles se tornou exemplo para cristãos de vários outros lugares da Macedônia, da região. A história de como eles, em pouquinho tempo, em 3 semanas, eles realmente abraçaram a mensagem e estavam vivendo a mensagem. Que coisa bonita isso, né? Isso é o mais incrível, né? E extraordinário, porque em tão pouco tempo eles absorveram de maneira tremenda. E aí é que eu acho o mais interessante. Porque no começo você estava falando sobre semanas de evangelismo ou um tempo maior de evangelismo e que às vezes não resulta tanto quanto resultou com os tessalonicenses. Claro, há vários fatores envolvidos, mas um dos principais, além da sede dos tessalonicenses de conhecer um Deus verdadeiro, porque a gente acompanhou no começo, nos códigos anteriores, que eles eram uma nação idólatra, tinham vários ídolos, vários deuses. Mas quando conheceram Paulo, Silas e Timóteo, eles perceberam que havia algo diferente naqueles 3 que adoravam um Deus só. E isso fez toda a diferença. A sede deles de querer aprender sobre um Deus verdadeiro, um Deus vivo, e também, aí o ponto mais forte, o exemplo de vida que os 3 tinham para dar. Foi um tempo recorde, passaram por ali como um relâmpago, mas o procedimento deles ali, a sua idoneidade, a sua forma de falar, a sua cristandade verdadeira foi tão forte, impactante, que eles não tiveram dúvidas de que aquele era o exemplo a ser seguido. Será que a gente está... Pode falar. Foi vivenciar tudo aquilo que eles falavam, não simplesmente chegaram e jogaram a palavra. Foi viver, testemunhar, que é o mais importante Sim. de tudo que eles falaram. Será que a gente está nesse ponto aí tão forte como Paulo, Silas e Timóteo, de se as pessoas imitarem o nosso exemplo, eles vão estar fazendo certo? Será que a gente está nesse ponto de cristianismo, nesse nível, que se as pessoas imitarem a gente, elas vão estar imitando a Jesus? Esse é o ponto, hein? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Porque um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Mas porque a gente sempre fala esse tipo de coisa, porque mais do que um sermão decorado, uma mensagem pronta, a gente aprende isso. Quem é cristão, quem é de uma igreja adventista ou outra religião, mas que segue o cristianismo, sabe desses preceitos desde sempre. Que mais do que falar, a gente tem que dar o exemplo, tem que ser imitadores de Cristo. Só que falar é muito fácil, é muito simples, está escrito já. Vivenciar é que é o mais complicado, no dia a dia, na hora da explosão no trânsito, na hora que alguém te fecha, quando no ônibus alguém pisa no teu pé, ou quando você fica injustiçado, não, às vezes não por você, mas por outra pessoa. Vou dar o exemplo do ônibus de novo. Testemunhei já algumas vezes no ônibus, uma senhorinha querendo sentar e o jovenzinho finge que está dormindo, vira para o canto. Essa é clássica. E, sabe, você se indigna por causa disso, e às vezes é possível, é muito fácil que nessa indignação, que pode até parecer que é justa, estou indignado por causa da injustiça que ela está sofrendo, mas e o procedimento que a gente tem? É aí que vale de verdade, não é? Mas eu acho que assim, o mais interessante é que talvez os tessalonicenses nem tivessem dado conta disso, né? Paulo, eu acho que ao falar sobre isso, eu acho muito interessante quando o nosso comportamento ele é transformado, a gente nem para pensar como ele está sendo transformado, ele simplesmente é. E eu acho que quando Paulo está elogiando isso é porque talvez eles nem tenham se dado conta disso. Depois ele vai falar de outros problemas deles, mas ele está ressaltando coisas aqui que talvez os próprios tessalonicenses não tinham se dado conta. Verdade, é aquilo que a gente leu agora há pouco sobre o amor, o trabalho do amor, que quando se é por amor e é de verdade, é natural, é diferente de eu querer fazer as coisas para parecer cristão, não é? É natural, eles muitas vezes, com certeza, não presta atenção, não se apercebeu, mas é que está a diferença. Quando somos cristãos verdadeiros e com uma fé genuína, a gente não busca fazer as coisas porque é certo, a gente faz as coisas porque é natural. Gente, a gente vai agora para o nosso giro universitário, nesse contexto de alegria, de como Paulo ele era feliz vendo aquele resultado maravilhoso. E Deus nos dá vários motivos para nós sermos alegres. E esse vai ser o assunto do nosso giro universitário que nós vamos assistir agora. Vamos acompanhar? O giro universitário de hoje foi parar em Engenheiro Coelho, no NASP Campus 2.
Localizado no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas, o UNASP investe para tornar a vida dos seus estudantes confortável, eficiente e saudável, oferecendo um ambiente de estudo tranquilo e em conexão com o restante do mundo. O UNASP oferece ensino de qualidade desde o ensino fundamental, 14 opções de graduação e pós-graduação, sempre priorizando os valores bíblico-cristãos. É de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. De que maneira Deus tem lhe dado motivos para ser alegre? Deus tem me dado muita ajuda na minha vida profissional e na minha vida acadêmica, sabe? Então, eu acredito que esses são motivos que Deus me deu para eu ficar alegre. Ultimamente, Deus tem me dado 2 grandes motivos. Primeiramente, são as promessas bíblicas. Eu tenho lido Salmos e tem feito muita diferença, porque eu tenho visto que mesmo nas provações, Deus está do meu lado. Através do amor dele, da certeza que ele está nos protegendo, do cuidado com a família, com a saúde. Esse é um dos motivos, né, que Deus tem me feito uma pessoa mais alegre. Minha família é meu suporte, meu apoio, e uma família estruturada e feliz, eu acho que vai te dar um suporte para você conseguir vencer nas outras partes da sua vida. Um outro motivo é a natureza. Tenho parado para observar o céu, o pôr do sol, as árvores, e tenho visto que Deus faz declarações por meio da natureza e tem me feito muito feliz. Deus tem me dado muitos motivos para ser alegre, mas um deles, principalmente, é o fato de, pela leitura da Bíblia, a gente perceber que o sacrifício de Cristo é algo que vale a pena esperar. Então a esperança é algo que me deixa feliz, algo que me deixa alegre. Deus tem me dado motivos para ser feliz através de tudo que ele me dá. Meus amigos, minha família, ele demonstra também através da natureza, através de todas as coisas. Todos os dias, com as oportunidades que ele me dá, com a minha vida e com tudo que ele tem feito na minha história. Eu acho que só o fato de a gente acordar, já ver o sol brilhando na rua e a gente poder levantar, já é um motivo da gente ser alegre e ver que Deus está do nosso lado. Muito bem, quantos motivos para sermos felizes? Você quer um grande motivo? Levar pessoas para Jesus, ter essa alegria de Paulo. Muito obrigado então aos nossos universitários do NASP Campus Engenheiro Coelho Arthur Nogueira pelas respostas de vocês. Quer conhecer um pouquinho mais dessa instituição? Entre aqui no endereço que está aparecendo aqui na sua tela. Mais uma vez o código para você, porque você só tem esse intervalo agora para você desvendar, tá bom? Aparecendo agora aí na sua tela, olha só, tá aí. O que é isso aí? Tem uma equação aí, A mais E mais F é igual a frutos que Deus produz em minha vida. O A tá muito fácil, pode até falar já, né? É o amor, né? Você já comentou um pouquinho sobre isso aí, tá no nosso guia de estudos a resposta aí. Twitter pra gente, @código aberto NT. Só tem 3 minutos, mais os 30 segundos que eu vou dar pra você, que você sabe, pra você acertar então o código de hoje e ganhar então o DVD Filhos de Israel e a camiseta comemorativa dos 7 anos do Código Aberto. Eu espero você depois do intervalo, só 3 minutos, hein? E o Código Aberto está de volta para a nossa alegria. Sim, muita alegria, gratidão, júbilo, porque Deus faz grandes coisas na nossa vida. Deus permite que a nossa semente que é lançada frutifique e Deus também transforma a nossa vida. Com certeza os tessalonicenses estavam muito felizes porque estavam sendo transformados por Jesus. E talvez, como a gente estava até comentando aqui nos bastidores no intervalo, talvez nem eles sabiam que Paulo estava vendo com tão bons olhos, que estavam realmente tão próximos de Deus. Como é bom a gente ficar alegre, a alegria de Deus realmente ela é duradoura. Agora, a alegria vai ter quem ganhar o presente de hoje, que é o DVD Filhos de Israel e a camiseta comemorativa dos 7 anos do Código Aberto, exclusiva, só você na sua cidade vai ter essa camiseta. Então, twitter pra gente, @Código Aberto NT, @Código Aberto NT. O Twitter você já conhece, você já segue a gente. Então, mais uma vez, o código de hoje pela última vez na tela. Vamos lá? A gente vai dar mais uma dica pra você. Então, tá aparecendo aí na tela o código de hoje. O que é isso aqui? Eu já falei que primeiro é amor, porque eu não me aguento, acabo falando ali. Então, amor, alguma outra coisa que faz você esperar alguma coisa e uma outra coisa que tem a ver com fidelidade. Só que é uma palavrinha um pouquinho menor. Já respondi muita coisa, então twitta pra gente. Eu vou comentar aqui com os meus convidados, saber se eles estão por dentro de tudo aqui. Então,
você já sabe, até falou em voz alta, né? Agora ficou fácil. Agora ficou fácil, porque eu falei demais já, demais. né? Então, tudo certo? Posso falar? Vocês estão sabendo aí? Posso perguntar para vocês? Já estamos sabendo, sim. Você é um jornalista. Tá falando do código, né? Do código, tudo certo, né? Então vamos lá. Você acabou o tempo aí, tá bom? Então vamos saber agora qual era o código de hoje. Vocês acharam no guia de estudo aí onde é que estava? Se alguém até puder ler onde é que está isso aí, fica até para o pessoal saber que eu não inventei isso do nada. Isso eu tirei daqui, ó. No segundo parágrafo, na linha 4, diz assim, ó: os bons frutos que produzimos são resultado da obra de Deus em nós, não resultado de nosso próprio trabalho ou do trabalho do pastor. Foi Deus quem produziu o quê? Fé, amor e esperança na vida de antigos adoradores idólatras. Então tá aí a resposta do código de hoje, estava muito fácil. Fé, esperança, amor aí, só que estava em outra ordem aqui, que eu não lembro mais qual era a ordem que era. Então parabéns para você que acertou o código de hoje. Até o final do programa, o Twitter do Código Aberto vai então falar quem foi o sorteado dentre aqueles que acertaram, que estiveram mandando as suas respostas corretas para a gente. Obrigado pela sua participação e você vai gostar aí da camiseta e do DVD Filhos de Israel, eu garanto, viu? Então, meus amigos, aqui fala então que obras bonitas, né, que o Espírito Santo ele faz na vida dos cristãos. Então a gente vê a alegria de um lado, a alegria de Paulo por ver aqueles cristãos sendo conversos, mas também a alegria por parte dos tessalonicenses que estavam agora vivendo essa novidade de vida, vivendo pertinho de Jesus. E a gente sente alegria ou não sente quando a gente decide viver por Jesus? Sim, tem que falar. Totalmente. Se demora, eu acredito, será que tem alegria? Quando demora para responder é porque não tem certeza, né? Então todos vocês já nasceram praticamente sendo cristãos já, né? Desde cedo. Então, assim, é uma coisa que acontece quando a gente já nasce, como a gente fala, né? De berço. Você já nasce desde criancinha, já sendo da igreja, tendo pais cristãos. Porque você não sente aquela mudança, né? Então você já é alegre desde que você nasce, que você já vive num estilo de vida diferente, você já vive sempre perto de Deus. Então já é uma alegria que você já vive com ela desde sempre, né? Acho que sim, mas eu acho que todos nós também temos em algum momento, eu acho que é importante a gente ter alguma coisa assim, eu veio desde criança, mas peraí, é isso mesmo que eu quero para mim, né? E eu acho que nesse momento é um momento de reafirmar esses votos e eu acho que às vezes quando a gente nasce dentro de alguma igreja, a gente acaba passando por isso. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e como ele nos transforma e dessa alegria que a gente sente, que os tessalonicenses também sentiam. Quem pode ler? A gente tem dois textos aqui em Gálatas 5, 19 a 23. A gente vai falar um pouquinho desse poder transformador do Espírito e da alegria que isso vai gerar na gente. Eu posso ler? Pode ler. E eu acho muito legal esses versos aqui, porque nesse contexto que a gente está conversando, fica muito claro por que às vezes nós cristãos, adventistas, enfim, a gente fala de alguns tipos de comportamento, né, que não seriam adequados para nós, né? E aqui, porque aqui começa falando assim, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu acho muito legal isso porque contrasta exatamente o que é a transformação que vem de Deus, né? Como é que ela muda nossas vidas e como é que a gente passa a se comportar a partir desse momento. Exatamente. Tem outro texto aqui, a gente tem uns tópicos aqui no nosso guia de estudos, no dia de terça-feira, tem uns tópicos bem legais, dá para a gente finalizar aqui o programa mencionando aqui. Então você mencionou o Espírito de Deus transforma, né? Então uma coisa interessante, como é que tem gente que, talvez alguém que está assistindo a gente, que não pertence a alguma igreja, ainda não vive o cristianismo de maneira real, olha para os cristãos e diz assim, rapaz, esse povo, como é que eles são felizes, né? Eles não vão para balada, eles não enchem a cara, eles não usam isso, não usam aquilo, eles não vivem o sexo livre, sabe, daquela coisa assim, sexo dentro do casamento só, não pode nem dar uma traidinha de vez em quando, ou quando você está namorando ali, você não pode... Mas como é que você vê, como é que o Espírito Santo transforma ao ponto de um dia, um cara que pensou assim,
ele agora não sente falta e olha para trás e diz assim, eu gostava daquilo, eu era feliz com aquilo. Até que ponto realmente pode chegar então o poder do Espírito Santo? É a diferença da verdadeira felicidade à felicidade que é momentânea. Então, quando a pessoa conhece realmente a verdade, o Espírito Santo, ela consegue distinguir essas duas felicidades. É uma diferença muito grande quando você vive com esse princípio do amor, né? Porque quando você está no princípio da carne, que é o princípio do egoísmo, do egocentrismo, você quer só fazer coisa para receber prazer próprio, para fazer coisa... Assim, você tem que buscar constantemente coisas para ficar alegre no sentido de só se satisfazer. O que o Espírito Santo faz é deixar a gente olhando para o próximo, para o outro, para Deus, saindo então dessa necessidade de preencher esse vazio assim, de prazer puro e simplesmente egocêntrico, né? Era o que Paulo conseguia passar para os Tessalonicenses, justamente esse amor ágape proveniente de Deus, que era se importar com eles, pregar para eles e não realmente por si mesmo. Já ouvi em entrevistas muitas pessoas que praticam filantropia dizer algo nesse sentido, né, de que elas se sentem bem vendo os outros bem. Quer dizer, abrir mão de parte do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus recursos, para garantir que outras pessoas possam ter um pouquinho a mais, possam ter um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de educação, de estudo, de comida, que seja, ou alimentação. Eles dizem que se sentem felizes vendo os outros felizes. E assim, sem querer julgar nada, nenhum ponto disso, mas esse é o que eu acho que é o ponto verdadeiro nesse sentido da real alegria, da felicidade verdadeira. Você falou aí sobre pessoas que, vocês são cristãos, não são felizes porque deixam de fazer esse monte de coisas. Mas aí é que está, a gente se sente feliz deixando de fazer essas coisas porque assim a gente deixa outra pessoa feliz. O nosso Deus que nos criou, o Jesus que nos salvou, o Espírito Santo que nos conduz. Nós alegramos a Deus quando deixamos de fazer coisas que nos prejudicam. E esse é o ponto fundamental também, não é? Se você não quiser entender ou aceitar que essas coisas são ruins porque desonram a Deus ou porque a Bíblia diz que não é bom, não pense nisso então. Pense que tem coisas que você deixa de fazer porque são boas para você. E aí, sendo bom para você, é bom para a sua família que te ama e, consequentemente, vai ser bom para quem está em volta também. Que legal. E para a gente completar essa nossa alegria, a gente tem que seguir algumas coisinhas. Aqui no nosso guia de estudos, na quinta-feira, a gente tem então 4 pontos para que a gente seja realmente feliz, para que a gente seja completo, para que a gente seja perfeito em Cristo, para que a gente tenha uma vida plena no Espírito Santo. E você tocou num ponto aqui interessante, que já entra no primeiro aqui, seja submisso, né? Quem que pode comentar para a gente sobre esse primeiro ponto aqui? Submissão é você colocar claro na sua cabeça que você não é o dono do mundo, você não tem toda a potência dentro de você, mesmo que isso às vezes você se sinta dessa maneira, né? Mas que existe sempre algo maior que você. E nesse caso aqui, falando em termos do cristianismo, né? Deus é essa coisa que está acima de você, e se tornar submisso é ouvir alguém que é maior que você, que sabe mais que você, que tem mais poder que você e está querendo te dar tudo de bom. Que legal, amém. Seja grato. A gente sempre ouve falar, dai graças em tudo, né? Em tudo dai graças. É o próprio Paulo que disse isso na Bíblia. E às vezes parece difícil você ser grato por tudo. Poxa, perdi o ônibus, vou chegar atrasado no trabalho, como é que eu vou agradecer a Deus por isso? Só que aí está o ponto, a gente só consegue enxergar o imediato, o agora, né? A gente não dá, não tem como querer que isso seja diferente. Mas confiando em Deus, nós podemos agradecer por tudo o tempo inteiro. E eu já fiz isso, sabe, de tentar praticar isso. Acontece alguma coisa ruim, que para mim, na hora, parece ruim. Mas então tá, Deus sabe o que é melhor, graças a Deus por isso. E depois, lá na frente, você vai perceber que se você estivesse no lugar de Deus, você teria feito a mesma coisa. Então, agradecer a Deus em qualquer circunstância. Às vezes perdemos tempo criticando as coisas que acontecem, as fraquezas, enfim, sendo que a gente podia estar sendo grato porque aquilo aconteceu, porque mais pra frente é justamente o que você falou, aquilo vai ser importante e a gente vai acabar entendendo. Ou talvez a gente nem entenda em algum momento, Talvez porque não. Jó ele nunca entendeu. A gente sabe o final da história de Jó, né? Então, Jó ele nunca teve uma explicação. Deus só disse assim, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso.
Foi você que fez tal animal, você que fez isso, então deixa comigo. Então que realmente a gente deixe que Deus seja Deus, né? E que a gente seja submisso à vontade dele. É só ser grato. E grato. E ser amoroso, a gente tem um minutinho para terminar, ser amoroso e ser otimista. Para terminar aí, quem resume aí os dois aí pra gente aí? Ser amoroso é combater a obra da carne aqui, é combater essa coisa que a gente nasce dentro da gente, de sempre pensar na gente acima de todo mundo. Ser amoroso é sair dessa coisa através de Deus, olhando mais para o próximo e, obviamente, olhando mais para Deus, para que a gente saia dessa inércia que a gente tem desde quando a gente nasce. A gente ainda nasce chorando para que a mãe cuide da gente. A mãe não precisa disso, né? Não precisa ouvir o choro para cuidar do filho, né? Mas a gente já sai lá, vem aqui me cuidar de qualquer forma, né? E eu acho que isso tudo traz um otimismo, obviamente, de que a vida da gente não é finita, a vida da gente não vai acabar daqui a pouco e que todos esses contextos aqui apontam para um mundo onde tudo será transformado, tudo será mudado e que todos nós poderemos ser melhores pessoas. Então a gente tem motivo demais para ser alegre, né? Você aí de casa, seja uma pessoa alegre, alegre porque você fala de Jesus para as pessoas e você vê a transformação na vida das pessoas, mas também porque você vê a transformação do Espírito Santo na sua vida. A gente termina o programa de hoje com uma música muito especial com a Fernanda. Obrigado pela sua participação, obrigado aos meus convidados, que Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo Código Aberto. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os meus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes
Você precisa crer.